Bate-papo. Estamos em contato com a delegada responsável pelo projeto e pela Delegacia Online da Mulher no Rio Grande do Sul, doutora Silvia Sen. Bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre esse novo serviço da Polícia Civil. Delegada, começo justamente lhe perguntando sobre como é este modelo, como que ele funciona, a Delegacia Online da Mulher, que é um serviço recente disponível aí para os gaúchos. Eu vou contar um pouquinho antes sobre a Delegacia Online, tá? A Delegacia Online é um serviço que existe desde o ano de 2002 e ela começou com o registro de fatos de menor complexidade. Então, como perda de documentos, perda de telefone celular, furto, acidentes de trânsito sem vítimas. Ao longo desses anos, então, nós fomos evoluindo no serviço e incluindo novos fatos para registro. Com a pandemia, um dos fatos incluídos foi violência doméstica contra a mulher. E a partir daí nós percebemos que havia necessidade de que as vítimas tivessem, e as mulheres tivessem um espaço próprio para elas, onde elas soubessem que ali, além do registro de ocorrência, elas tivessem acesso a outras informações. Há informações de como é, o que é a violência contra a mulher, quando ocorre, o ciclo da violência, onde elas tivessem acesso também a vários exemplos, né, do que é essa violência, como um xingamento, uma humilhação, são formas de violência, que ela pudesse ler sobre isso, né, porque muitas vezes a gente nota que as vítimas não percebem que estão dentro de um contexto violento. Então, a partir disso, a gente desenvolveu esse projeto nesse formato. Doutora, bom dia, é o Moisés que está falando. Tá liberada a imagem já? Eu só vou pedir para que tu libere a imagem, a gente quer te ver também, além de te ouvir, na nossa live. A gente estava conversando aqui, eu e a Aline, e o Brasil tem um dado que é um dado alarmante. O Brasil é o quinto colocado entre feminicídios no mundo. Esse é um dado que nos envergonha, esse é um dado terrível. E daí, tu falaste um pouquinho da motivação, o quanto vai auxiliar o fato de uma mulher poder entrar na delegacia online para fazer essa denúncia? A gente nota, esse é um fenômeno, não é do Rio Grande do Sul, como tu disse, é do Brasil todo, né? E a gente percebe também que as mulheres demoram muito tempo para procurar ajuda, né? Então, quando chega a acontecer um feminicídio, na imensa maioria das investigações, a gente percebe que aquela violência começou muito antes mesmo. Começa de uma forma sutil, como eu disse, né, com pequenos xingamentos, pequenos que eu digo não são pequenos, mas se acaba relevando e achando que não é bem assim, que não é isso, né? Então, sempre... então, pensando na delegacia online, seria uma forma de facilitar o registro de ocorrência, facilitar o acesso à Polícia Civil, quando muitas vezes a gente sabe que também elas não conseguem, tem dificuldade de sair de casa por N motivos, né? Então, facilitar a localização dessa página, saber que existe esse serviço da polícia, saber que ali vai ter registro de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, possibilidade de registro do descumprimento da medida, que pode ensejar a prisão do agressor, né? Além de uma cartilha com diversas informações, dentre elas com o passo a passo do registro da ocorrência e também a questão do denuncie, que é o WhatsApp da Polícia Civil, que atende todo o estado, e a delegacia online também atende todo o estado. Muitas vezes eu recebo esse questionamento, mas a delegacia online atende Porto Alegre, ela fica em Porto Alegre, atende só Porto Alegre? Não, a delegacia online atende todo o estado. Então, nós pensamos como mais um facilitador do acesso das vítimas à polícia.
a comunicação do fato, né? Delegada, na prática, para nossa audiência, que daqui a pouco o rádio tem esse papel, cumpre esse papel muito democrático e vai chegar agora em comunidades e em mulheres que não têm a intimidade com o online, seja no computador, seja num celular. A página, a denúncia é prático, esse manuseio, gostaria de saber sobre isso e gostaria de saber como que funciona a denúncia anônima. Para o ouvinte que nos acompanha agora, infelizmente a gente sabe, também a gente pode falar sobre isso, que as festas de final de ano, os feriados, acabam tendo, e a gente acompanha aqui pelos registros, né? Normalmente um número maior de casos de violência, quando envolve um maior convívio, consumo da bebida alcoólica, a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso. A denúncia anônima, ela pode também ser feita nessa página online, para quem nos acompanha agora e vivenciou e assistiu, ficou sabendo, está acompanhando uma situação de violência doméstica, por exemplo? Sim. O Denuncie, que é o WhatsApp da polícia, as denúncias são sigilosas. Claro que ali a gente sabe qual é o telefone, o número que tá narrando que está fazendo essa denúncia, né? Mas ele é sigiloso. E é preciso separar, assim, ali quando a gente vê no site, registre sua ocorrência e tem ali 3 sessões, uma de violência doméstica, outra de descumprimento de medida protetiva e outras ocorrências, ali é o registro em si. Como é que funciona? Tem um passo a passo, ali na cartilha informativa tem o passo a passo do registro, quais as fases que se vai ter que preencher, quais os formulários que precisam ser preenchidos para concluir o registro de ocorrência. Depois de feito o registro, eu quero esclarecer que não se cancela, tá? No Denuncie não é um registro de ocorrência, é um serviço realmente de denúncia. Então, com o registro dos fatos, entra essa ocorrência de violência doméstica, onde a vítima é a mulher, entra no nosso sistema com prioridade de atendimento. Então, essas ocorrências de violência chegam e são atendidas primeiro. Todas as ocorrências da delegacia online e da delegacia online da mulher também, elas são analisadas por policiais civis, todas elas. E a forma de comunicação da delegacia online com a vítima, no caso, é através de e-mail. Então, é preciso estar atento a isso. Quando vai se fazer o registro, se fornece um número de e-mail, para que a gente possa fazer esse contato. Quem não tem, para saber, para que a vítima também saiba lá no final, olha, a ocorrência foi analisada, tá ok, estou com a ocorrência, e para saber qual a delegacia, para onde será enviada essa ocorrência. Então, no e-mail, a delegacia online, ela é um plantão de registro de ocorrências que, após a validação, ou seja, após a aceitação da ocorrência, ela vai ser encaminhada para a delegacia que vai prosseguir na investigação. É a delegacia do local do fato, que prossegue nos atos de polícia judiciária. O site também, ele é responsivo. O que significa isso? Facilita muito o registro pelo celular. Durante o registro, então, a vítima também pode anexar imagens, áudios, vídeos. Tem um momento do registro, e hoje em dia a gente sabe que as pessoas cada vez mais utilizam o telefone celular. Tem um momento do registro, então, onde essas mídias podem ser anexadas. Sempre que se fizer isso, o site orienta que todos esses documentos e mídias juntadas sejam guardados pela vítima, para que sejam, para que ela entregue no momento oportuno, quer seja na delegacia ou quer posteriormente, né, no judiciário.
Nós estamos conversando com a delegada responsável pelo projeto e pela Delegacia Online da Mulher no Rio Grande do Sul, a Silvia Sen. Silvia, doutora Silvia, importante a gente ampliar um pouquinho porque os números, e daí pode até me ajudar, eu acho que a cada 100 feminicídios, é mais ou menos nessa média, mais de 80% das mulheres não tinham feito denúncia nenhuma, né? Sim, exatamente. E isso é muito ruim, doutora, porque a gente aqui, enquanto comunicador, enquanto radialista e jornalista, a gente faz muitas campanhas incentivando, tentando encorajar as mulheres a fazerem a denúncia, a gritarem, porque ele é um assunto que ele não é um assunto que está sendo debatido há muito tempo. A gente está falando de uma lei que ela ganha notoriedade nos anos 2000. Até a década de 90, ele era tratado de forma mais conciliadora. O casal era chamado para conversar e as pessoas debatiam para tentar ajustar as velas. Agora não. Agora ele é um assunto que é potente, é um assunto muito sério, a gente vê um crescimento alto. Como é que a gente faz para encorajar mais as mulheres, doutora? Eu acho que no momento se facilita, no momento que se fala, que começa a se falar nesse assunto, acho que isso já é muito importante, para que elas saibam que existe uma rede de proteção que vai auxiliar no momento que elas pedirem ajuda, que elas pedirem auxílio, porque esse tipo de crime é muito difícil para a polícia e para a sociedade em geral, porque acontece no interior dos lares, acontece dentro das casas das pessoas, né? E normalmente, as mulheres esperam muito tempo. Então, o que se quer com campanha, o que se quer falando sobre esse assunto, é, de certa forma, orientar que existem serviços que podem ajudar para que a mulher saiba que ela não está sozinha, né? Para que ela saiba que existe, no caso, a segurança pública e no caso a delegacia online é apenas um serviço que vai auxiliar, mas é preciso que se busque ajuda, né? Justamente por isso, porque a gente não sabe aonde essa violência acontece. Doutora, é importante falarmos casos de violência como um estupro. O processo segue à procura da delegacia local, espaço físico local de cada cidade, ou acionar a Brigada Militar para cidades aqui do interior que não tenham a delegacia com plantão 24 horas. Esse segue sendo o procedimento. Sim, esses casos mais graves, como feminicídio e estupro, cárcere privado, as vítimas ainda precisam ir a uma delegacia para fazer o registro de ocorrência. Nós não temos o atendimento online, assim como quando quiserem solicitar medidas protetivas de urgência. Nesse caso, também só pode ser feito na delegacia de polícia, né? Esse projeto nós desenvolvemos durante esse ano de 2022 e lançamos nesse formato atual, mas a ideia é que possa se evoluir daqui a algum tempo para a possibilidade de também registrar medida protetiva no site. Doutora, o agressor, na maioria dos casos, ele está alcoolizado ou drogado? Não necessariamente. Não necessariamente. Esse é um problema cultural maior, né? Então, o que se percebe é que não necessariamente ele precisa estar alcoolizado ou drogado para cometer um delito de violência doméstica. As festas, doutora, de final de ano, os feriados, né, prolongados, assim, Natal, Ano Novo, né, esse ano até que ficou no final de semana, mas normalmente são feriados prolongados, Carnaval, tem de fato um aumento no número de casos de violência ou apenas reflete porque há uma denúncia maior da mulher nesses dias? Não, a gente percebe que o que chega na Polícia Civil é que feriados, final de semana,
os números crescem, né, no registro de ocorrência. Se percebe isso, né? Assim como se notou que quando se fica mais em casa, quando as pessoas ficam mais em casa, se percebe esse crescimento, exemplo do que se viu com a pandemia, né? Doutora, aproveitar a sua participação aqui conosco e a sua experiência na área, a mulher vítima de violência, que busca ajuda, que denuncia, ela tem uma faixa etária específica ou a gente está falando de mulheres jovens, mulheres idosas, não tem como mensurar essa faixa etária? Eu não tenho esse dado, tá? Eu acredito que talvez tenha uma faixa etária que aconteça mais, mas eu não tenho esse dado aqui agora. Mas a gente vê que é um crime que não tem idade, porque às vezes não é só o companheiro, não é só o marido, mas às vezes o filho também, sabe? Às vezes um genro, às vezes eu estou falando da violência doméstica, né? Então, é um crime que não tem idade e não tem classe social e não tem absolutamente nada. É uma questão cultural que vem daquele machismo desde sempre, sabe? Então, infelizmente, é isso que acontece, é isso que a gente vê aqui. Lamentavelmente, né, esse problema é estrutural e a gente nem tocou nesse assunto, né, Aline? A criança que está no ambiente, ela sofre muito. É um sofrimento incrível que tem aquela criança. Ou as crianças, né, que fazem parte daquele ambiente familiar que é um ambiente familiar extremamente agressivo. Doutora, a gente sabe que o processo ele começou há poucos dias. Vocês já têm números atualizados desses primeiros dias de operação do sistema? Aumentou o número de denúncias? Realmente o efeito foi positivo nos primeiros dias ou ainda está numa fase embrionária? Nós ainda estamos avaliando, né? Mas já tem sido bem usado todos os dias. O lançamento foi no dia 15, esse serviço começou no dia 15, está com 11 dias. Acho que daqui mais alguns dias nós vamos ter melhores dados para poder falar. Mas ele está sendo bem utilizado, bastante utilizado. Sabe, Moisés, que enquanto a delegada vai falando, a gente vai trazendo aqui a nossa vivência de algumas entrevistas que falam muito da mulher do campo, a mulher rural, né? E aqui é a nossa realidade, onde às vezes até sair para pedir ajuda, sair para fazer a denúncia é difícil. Eu entrevistava há poucos dias no programa Papos de Mulher a extensionista da Emater para falarmos sobre uma pesquisa que mapeou o perfil da mulher rural no Rio Grande do Sul e algumas, ou diria até que uma fatia significativa, sem a possibilidade de sair da propriedade, sem o veículo ou sem a habilitação para dirigir, por exemplo, e aí a delegacia online vai chegar no campo também, né? A gente sabe que a internet está melhor no campo, às vezes, do que a própria logística para essa mulher sair de lá. Essa é uma expectativa também, delegada, que a mulher rural seja tocada por essa delegacia online? Sim, nós queremos atender e alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, a delegacia online ela é para todas as mulheres, inclusive aquelas que não são vítimas, porque às vezes se tem um vizinho, uma vizinha que está passando por dificuldade, às vezes se tem um parente que se sabe que está passando também por esse mesmo problema, então a página na parte da orientação, né, da divulgação de informações, pretende que se auxilie também dessa forma. Não só a vítima, mas que todas as pessoas possam conhecer e ter acesso ao que é a violência contra a mulher, como ela ocorre, né? Então, quando se pensa nesta delegacia online para a mulher, se pensa na parte repressiva, que seria a parte do registro e a parte do denuncie, mas também se pensa nessa questão da orientação, né? Na questão do acesso à informação. Que muitas vezes a gente sabe que as pessoas não sabem a quem recorrer e muitas vezes não sabem aonde ir, né? A página também tem uma seção que trata de links importantes que também podem auxiliar as vítimas desse tipo de delito. Tá?
Então, a Polícia Civil e a Delegacia Online para a Mulher são vou chamar de facilidade, né? Mais uma facilidade, mais um canal para que se possa combater esse tipo de violência, né? Delegada, agradecer a tua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos e que a gente tenha ótimos números e que a gente fica lutando aqui para que pare, né, Aline? E a gente sabe que esse é um problema estrutural, mas a gente não vai conseguir resolver em poucos anos. Vai ser um caminho grandioso ainda pela frente, mas eu acho que é esse tipo de iniciativa que vai fazer a diferença nos próximos anos. Eu agradeço, obrigada pelo convite para conversar um pouquinho com vocês. E eu acho que realmente, como tu disse, ainda temos um caminho longo pela frente, mas é importante que se fale, são importantes as ações nesse sentido. E eu estou à disposição aqui sempre. Um bom dia a todos vocês. Bom trabalho. Ótimo dia, muito obrigada. Nós conversamos com Silvia Via, delegada responsável pelo projeto e pela Delegacia Online da Mulher no Rio Grande do Sul, um canal de informação e de denúncia para qualquer mulher no território gaúcho, para qualquer gaúcha e gaúcho, Moisés, qualquer homem que tiver essa informação, que quiser repassar esta informação, que puder fazer este movimento, esta é a ideia da iniciativa, facilitar a vida daquela mulher que precisa de orientação, de ajuda e às vezes até mesmo de uma denúncia. 9h01.